Bom dia, crianças. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estão se cuidando. Vamos então iniciar mais uma aula. Hoje, dia 16 de junho de 2021. Nós iremos prosseguir com o conteúdo de História. Vocês se lembram que na semana passada nós aprendemos sobre os seres humanos e a natureza. Também aprendemos que os seres humanos eram nômades e passaram a ser sedentários. Vocês se lembram por que eles deixaram de ser nômades? Muito bem, foi isso mesmo. O que aconteceu? O homem descobriu que ele poderia cultivar o seu próprio alimento. Ele percebeu que as plantas precisavam da água e da luz do sol. E com isso, que tinha algumas terras que eram mais férteis que outras. E com isso ele percebeu que a terra podia cultivar plantas, né? E também outras utilidades. E com isso ele começou a utilizar a agricultura. Foi aí que surgiu a agricultura. É tanto que a professora até passou uma questão lá de verdadeiro ou falso que vocês tinham que colocar o quê? A prática conhecida como agricultura fez com que os humanos fixassem em um lugar. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque foi a agricultura que fez o homem se tornar sedentário, onde ele ficou mais tempo no lugar, tá bom? Então, hoje nós iremos então prosseguir. Eu não vou socializar, já corrigi as atividades de quem me enviou, tá bom? Então, copiem a pauta e vamos hoje para a agricultura ao longo do tempo na antiguidade. Lá na apostila de vocês terão que ler os textos das páginas 201 até 207. É muito importante que, além da explicação da professora, vocês também se atentem para a leitura de vocês. Por quê? A professora aqui faz um breve comentário a respeito, mas aí na apostila de vocês têm o texto na íntegra, então é muito importante que vocês realizem a leitura dos textos, tá bom, quarto ano? Depois vocês irão realizar a interpretação de texto lá na página 207, com 3 questões, e lá na NET Saber, na página 25, tem 8 questões também. Então vamos à agricultura na antiguidade. Observem esse desenho. Vocês estão vendo? Os homens trabalhando na agricultura. Estão também utilizando o quê? Animais. Então, com essa técnica, gente, quando eles começaram a cultivar a terra, o que aconteceu? Os animais ficavam próximos a eles. Isso possibilitou que eles começassem a fazer o quê? A domesticar os animais e também a reprodução desses animais. E utilizar os animais como fonte de alimento também, tá? Porque os animais iam ali em busca do alimento e acabavam o quê? Os humanos acabavam fazendo essa domesticação do animal, tá bom? Aí a professora elencou alguns itens. A professora vai ler para vocês, tá? Eu destaquei aí alguns itens. Que aconteceu na agricultura? Como que foi essa transformação? Então aqui, ó. O homem deixou de ser nômade e passou a ser o quê? Sedentário, não foi isso, crianças? Foi, né? Então ele passou a ser sedentário. O que mais que aconteceu? Diversas técnicas agrícolas foram aperfeiçoadas. O que quer dizer isso? Que eles começaram a desenvolver várias técnicas, ou seja, eles começaram a criar instrumentos feitos de pedra, olha aqui, ó, instrumentos feitos de pedra, de madeira, de ossos, tá bom? E também, mais tarde, ele também começou a utilizar o bronze, tá? Para fazer ferramentas. O que mais que o homem passou a utilizar? Começar a utilizar carroças, o arado, semeador. Aumentou a quantidade de pessoas nos grupos. Conforme foi aumentando a quantidade de alimento, foi também aumentando a quantidade de pessoas nos grupos. Então,
havia muitos alimentos, porque havia agricultura e essas pessoas também passaram a viver. Então, por causa dessa prática agrícola, as pessoas começaram a viver num agrupamento maior, pois elas não precisavam mais enfrentar os perigos que antes elas viviam durante aquela longa viagem que faziam quando eram nômades, tá bom? O que eles produziam? A professora também colocou aí, ó. Eles produziam trigo, cevada, linho, gergelim, o sésamo, árvores frutíferas, raízes e legumes. Com isso, a qualidade de vida deles mudou para melhor. Então, assim, tudo que o homem começou a fazer foi sendo transformado para o seu favor. Com certeza, a qualidade de vida dele passou a melhorar. A partir do momento em que ele viu que ele poderia produzir o seu próprio alimento e não precisava mais ficar naquelas viagens perigosas, o que aconteceu? A sua qualidade de vida foi melhorando muito. E também aconteceu que tinha muitos plantios em grandes quantidades lá no Egito, na Mesopotâmia. Alguns solos naquela época não eram tão férteis. E o que acontecia? No próximo slide aí a professora vai falar o que acontecia com essas pessoas que tinham terra menor. O que acontecia com essas civilizações que tinham terra menor? Eles passavam a conquistar novas regiões para cultivar. Desta forma, eles dominavam a população e escravizavam, usando suas terras. Então, o que quer dizer colonização? Colonização é quando significa que um grupo de pessoas de uma região vai até outra e essa região pode ser habitada ou não. No caso aí, a região já era habitada. E o que acontecia? Essas pessoas iam lá porque eles queriam dominar essa terra. Então, o que acontecia? Durante essa colonização, ocorria trocas, os povos acabavam não interagindo, porque o colonizador é quem pratica a colonização. E colonizado é as pessoas que estavam lá. No caso, as pessoas que eram escravizadas eram colonizadas. E quem domina é o colonizador. Os fenícios faziam muito isso aí. A professora vai explicar aí abaixo. Vocês estão vendo o desenho? Na apostila de vocês também tem. Esses povos fenícios que viviam lá no Líbano e na Síria, eles eram povos inteligentes. Porque ali defendia o quê? A lei do mais forte. Então, o que acontecia? Os fenícios eram os povos do mar, foram os primeiros navegadores que passaram a chegar na Península Ibérica. Eles eram ótimos marinheiros, ótimos construtores de navios. Tem aí os navios, ó, olha os desenhos aí. Foram eles que construíram os aquedutos. Vai falar aí mais adiante o que é os aquedutos. Olha aqui, ó. Aqui tem sobre o que é aquedutos, ó. Serviam para trazer água de longas distâncias para a cidade e para a agricultura. Esse aqui foram os romanos que construíram os aquedutos e serviam para trazer água de longas distâncias para a cidade e para a agricultura. Então, assim, conforme o homem foi avançando, ele foi ficando cada vez mais inteligente, transformando a natureza a seu favor. Então, por volta lá da Idade Média, o homem já usufruía de bastante coisas da natureza, assim, onde ele poderia ter uma vida melhor. Vocês vão ver aqui adiante, com 1000 anos, no ano 1000, as inovações técnicas da agricultura aumentaram a produção e diminuíram a fome. Então, por quê? Porque o homem, os camponeses faziam o quê? A colheita e o homem começou a ter o alimento ali, o seu próprio alimento. Então, com isso, diminuiu muito a fome, que antes, quando eles eram nômades, eles sentiam muito na pele essa questão. E o crescimento da população fez o quê? Eles tiveram também que começar a devastar pântanos. Vocês vão ver aí
na apostila, conforme aumentava a população, era necessário abrir mais espaço para o plantio e também para fazer moradias. Então, com isso, eles tiveram que fazer drenagens de pântanos. Essa prática aumentava a produtividade e também, em consequência disso, aumentava mais alimento e crescia muito a população. Vocês estão vendo aí, ó, fala sobre o crescimento da população e o êxodo rural, que foi o que aconteceu no ano 1000. Tá? Lá na página 203 também vai falar sobre essas mudanças aí que predominavam no ano 1000. O que mais que aconteceu nesse ano? A rotação trienal, que vocês terão que fazer um desenho, o uso do adubo e do arado, plantio de leguminosas, construção de pontes, uso das ferraduras e etc. Então, conforme o homem foi evoluindo, ele foi fazendo várias ferramentas e técnicas agrícolas, né? Então, com isso, o que aconteceu? Os camponeses que trabalhavam no solo recebiam uma parte e aqueles outros que aplicavam a técnica, eles faziam a técnica de rotação de cultura, ok? Vocês estão vendo o desenho aqui na imagem? Esses lugares aqui, ó, eram chamados de feudos. E quem era o dono eram os nobres e os camponeses é que faziam a colheita. Né? Foi uma época de espécie de revolução agrícola. A professora vai explicar então para vocês aqui, ó, o sistema de rotação de cultura, que vocês aí já vão fazer o desenho a seguir, tá? Então, aqui, ó, esse daqui é o sistema de rotação de cultura que vocês têm aí, ó, campo 1, campo 2 e campo 3. Então, como que era esse sistema de rotação de cultura? Era que significa que tem que ter cuidados com o solo. Olha lá, ó, evita o esgotamento da terra, porque a terra descansa. A rotação de cultura consiste na alternação do plantio de espécies de uma área. O que eles faziam? Eles plantavam um pouco, cultivavam o alimento em duas partes do solo. Plantavam ali, irrigavam e a outra parte ficava descansando. Então, enquanto aquela estava em repouso, ela estava recuperando seus nutrientes. E na outra ficavam os animais, pisoteando a terra, adubando o solo. Acho que vocês já devem ter visto. Quem aí trabalha no sítio, em fazenda, já deve ter visto fazendo isso no solo, né? Os animais acabam pisoteando ou também adubam o solo com seus dejetos. E aí isso fica por 3 anos. A terra fica em repouso, depois ela é utilizada para o cultivo e aí eles utilizam aquela que estava descansando para plantar. E depois aquela outra que foi utilizada fica em repouso. É como no exemplo aí, ó. Planta cevada, enquanto isso no outro ano o campo está em repouso. No terceiro ano eles plantam trigo. Olha aqui, ó. Planta trigo no primeiro ano nessa daqui. Depois planta cevada. No terceiro ano, o campo fica em repouso. Aqui, o campo está em repouso. Aqui a plantação de trigo e aqui a plantação de cevada. Estão vendo? Eles dão tempo para a terra descansar. Aqui também tem os desenhos, olha aqui, ó. Tá vendo? A terra descansando e a plantação aqui de trigo. Também aqui tem os desenhos, olha só. Não sei se dá para vocês entenderem muito bem, mas tem os desenhos aí. Outra coisa também que não está escrito aí na apostila de vocês, mas que naquela época também o homem plantava, era ervilha e uva. Se vocês quiserem desenhar, quando vocês forem desenhar lá no quadro, como seria o sistema de rotação, vocês podem desenhar então lá ou o trigo, ou a cevada, ou as uvas, a ervilha, e desenham um campo assim descansando, tá bom? Então é isso que vocês têm que desenhar,
tá bom? Então, por que existia essa rotação de cultura? A rotação de cultura era um elemento chave de alta produtividade e sustentabilidade do solo. O solo precisava ser repousado para poder depois plantar novamente, tá bom? É por isso que aqui onde planta cana, diz que depois não é bom o solo para poder utilizar. Por quê? Eles não têm esse sistema de rotação de cultura, de descansar, né? E aí o que acontece? Onde planta cana depois não serve muito para fazer outras coisas. É o que o pessoal fala, que entende de terra. Então, vamos para o próximo aí falar um pouquinho sobre a mineração. Aí na apostila de vocês vai ter uns desenhos sobre os minérios de ferro, o sal, a prata, o sílex e acho que o bronze também. O que vocês vão fazer? Vão ler essa parte da mineração, tá? Porque depois tem uns exercícios lá na página 207 que vai perguntar sobre o que eram esses minérios que eles exploravam na antiguidade. Então, olha aí que a professora colocou. Na antiguidade, os minerais serviam apenas para a fabricação de ferramentas, armas e utensílios, bem como para a realização de obras arquitetônicas como os aquedutos e edificações. As explorações eram lentas e exigiam muito trabalho. Então, assim, os minérios que eles utilizavam era mais para fazer os utensílios ali que eles precisavam. E também a realização de aquedutos, que já foi falado na outra página, que eles realizavam. E alguns desses metais também foram utilizados mais para frente como moedas em troca de alguns reinos. Por quê? Eles começaram também a comercializar, tá, crianças? Vai ter perguntinha aí de onde era esse comércio. Como que o homem fazia o comércio antigamente? O comércio era feito por via marítima. Vocês viram lá no começo as navegações? Então, ele fazia esse comércio tanto pela via marítima quanto pelo comércio terrestre, as feiras medievais que tinham naquela época, tá bom? Feito isso, vocês irão responder as questões lá na página 207. Vai falar um pouquinho sobre a mineração, sobre o que os fenícios possuíam, quais eram os produtos que vinham de lá, tá bom? E o nome desse mar que está escrito aí na apostila de vocês, tá bom? Agora é com vocês, respondam todas essas questões, as questões lá na página 25 e as questões da página 207. São poucas, realizem o desenho também, não se esqueçam de realizar o desenho de sistemas de cultura, tá bom? Qualquer dúvida, falem com a professora. Se cuidem, evitem aglomerações, se sair, usem máscara. Até a próxima aula. Um grande abraço da professora Vaniele.